Nos exercícios do item anterior, as quantidades de movimento em todos os casos tinham a mesma direção. Vamos agora resolver exercícios de outro tipo. Que divertido, né? Então vamos ver o que nos espera aqui. Primeiro exemplo. Uma granada isolada de forças externas e em repouso explode. É bom para ela, né? Em 3 fragmentos iguais. Na figura representamos as velocidades de 2 fragmentos imediatamente após a explosão. Tá. V1 e V2 e a gente quer representar a velocidade V3 do terceiro fragmento. A gente deveria tentar fazer isso daqui? Talvez. Eu imagino que fosse um jeito. Então, se eu fosse representar a quantidade de movimento, né, que vai ser a massa vezes a velocidade, então aqui eu teria, a primeira quantidade de movimento seria o Q1, aqui seria o Q2, e o Q3, cara, teria que ser contrário à soma desses dois vetores, né? Se eu somasse eles, o nosso Q3 aqui teria que estar no outro sentido, empurrando, né? Pela terceira lei de Newton, a força com que esses dois pedaços aqui vão empurrar o terceiro vai ter o mesmo valor da força com que ele empurra esses pedaços também, né? Aí se a gente considerasse a quantidade de movimento resultante desses dois aqui, eu acho que é por aí, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então se eu fizer a soma disso... Ah, mas tu não sabe? Não, não sei. É a primeira vez que eu realmente estou estudando alguma coisa, tá? Então isso aqui seria a quantidade de movimento 1. Aqui o Q2. Porque se não tem nenhuma força externa, a quantidade de movimento vai se conservar, certo? Então, como é que eu vou colocar isso, cara? Pensa em pedaços, né? Vamos fazer um desenho aqui para ver se... Vamos lá. Esse aqui seria um dos pedaços que... Assim tá feio também demais, né? Tá, um pedaço da granada, então, seria esse daqui. Eu não sou bom em fazer desenhos, já percebi isso há muito tempo. Tá? O outro pedaço seria esse. Puxa pra cá. Certo? E o terceiro pedaço é o que ficou aqui e foi empurrado pra cá. Então, eu teria que esse pedaço aqui, o primeiro, vamos colocar assim, né? 1, 2 e o terceiro aqui. Ele empurra, é que a força... Ai, cara, eu ainda não consegui acertar as coisas direito. Mas então, se houve uma explosão, teve uma força no centro que agiu sobre os três. Empurrou esse para cá, empurrou esse outro aqui nessa direção e vai empurrar o terceiro nessa direção aqui, certo? Essa força seria a mesma força que faz isso com os três, eu imagino, né? Então, eu imagino que seja mais ou menos isso. Nossa, mas com todas as questões feitas até agora, tu não chegou numa conclusão melhor do que essa? Ainda não. Mas um dia a gente chega lá, né? O importante é fazer, tentar fazer pelo menos, né? Tá, então se a gente fosse somar esses dois vetores aqui, vou catar, usar a regra do paralelogramo. Meu desenho é um lixo. Tá, mas a ideia é honesta, né? Então Q1 mais Q2 geraria isso aqui. Beleza. E aí? Bom, esse aqui então a gente teria que ter uma força... Ai, não é bem por aí, cara. Como é que eu vou representar essa jossa?
Tá, quantidade de movimento resultante desses... Eu não sei. No final das contas é isso. Mas o que eu imagino é que o Q3 aqui teria que estar nesse sentido, né? Ele ter o mesmo módulo do que a resultante do Q1 e Q2 e nesse sentido de cá. O porquê, a princípio, eu não sei. Vamos descobrir? Mas já é um começo, né? Já é um começo. Tá. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, e sendo a quantidade de movimento inicial, no caso, igual a zero, no caso o vetor aqui, né? Porque estava em repouso. Daí a gente vai ter que o vetor quantidade de movimento depois vai ser igual a zero, ao vetor nulo aqui. Então a gente teria o mv1 mais mv2 mais mv3 igual a zero. Ele se parte em 3 pedaços iguais. Aí é uma pergunta também honesta, não é? Que eu li e não entendi. De fato, 3 fragmentos iguais. Olha que tristeza ler uma frase e não conseguir entender, ou pelo menos não gravar todas as palavrinhas que estavam na frase. Beleza, então, situação aqui. Eu vou representar a velocidade. Eu não vou... Vamos lá, bota aqui. E a quantidade de movimento final vai ser igual a zero. Eu não vou usar o vetor, ou melhor, vou usar isso aqui para representar vetor, tá? É como se tivesse a setinha em cima. Então, aqui vai ficar bem melhor, né? Então, mv1, estamos falando um vetor, mais o m. Aí a gente bota aqui o nosso v2, mais m. v3 vai ser igual a zero. E esse zero também é o vetor nulo, né? Não vamos esquecer disso. Então todo mundo é como se tivesse a setinha em cima ali, pela minha preguiça, fica desse jeito. E agora o que tu quer que faça? Dividir ambos os lados por m é um bom jeito de começar a brincadeira. Então tá bom. Não. Pronto. Então temos a soma dos vetores. Por isso tu conclui que a soma dos 3 vetores aqui, velocidade, tem que ser igual a zero. Tá bom, então eu somo V1 com V2 e tenho que somar com V3 para dar zero essa brincadeira. Tá, então beleza, não tem que lidar com as quantidades de movimento, tem que olhar só para os vetores de velocidade, tá? De qualquer forma, foi um começo, né? Beleza, então isso aqui descarta. Vamos puxar o primeiro vetor velocidade aqui. Bem grande, né? Não precisa ser tão grande assim. Talvez assim, beleza. Tá, o V2 estaria mais ou menos por aqui. Então vamos lá. Deixa eu catar o V1 aqui. Nosso V2. Então, pela regra do paralelogramo, a gente vai botar o tracejado ali, né? Que o meu é péssimo, mas infelizmente é o que a gente tem. Tá bom? Então a soma desses dois vetores aí a gente vai obter. Que eu vou pegar aqui esse vetor, que é V1 mais V2. Somado com o V3, isso aqui tem que dar zero. E aí é que tá. De que maneira isso aqui vai dar zero? Bom, o nosso V3 tem que ter o mesmo módulo desse V1 mais V2. Tem que ter a mesma direção e sentido contrário. Tá? Então, o nosso vetor V3, que eu vou pegar, vou representar por isso daqui. Vetor V3 teria que ser desse jeito, né? Bem dizer. Aí quando a gente somar esses dois vetores aqui vai dar zero. E é isso. Tá, então era pela velocidade. Olha que bacana. Mas foi bom a gente ter
feito meio que intuitivamente esse desenho, né? E aí a gente entende bem melhor esse outro agora, ou pelo menos aceita ele com mais naturalidade. Até porque somar vetor não é um problema pra gente, né? Isso a gente, pelo menos isso a gente sabe fazer. Tá? Então teria que ser desse jeito aí para dar zero. É bem certo que deve ter uma explicação bem melhor do que essa, mas é o que eu consigo até o momento, né? Então o vetor V3 anula a soma V1 mais V2, assim a gente vai ter esse desenho lindo aqui, tá? E aí garante essa igualdade, né? V1 mais V2 mais o V3 igual o vetor nulo aqui. Tudo bem? Então não era a quantidade de movimento, porque a massa vai embora. Tá ótimo. Eu poderia olhar para os vetores quantidade de movimento? Poderia. Poderia, de fato, eu podia não ter feito a simplificação. Então aqui em vez de V1 eu teria Q1, aqui em vez de V2 eu teria Q2 e aqui o Q3. Realmente poderia ser feito. Olha que maravilhoso. Então vamos à aplicação 16, que é agora que a gente vai ver se entendeu alguma coisa, né? Tá. Uma granada originalmente em repouso, então quantidade de movimento inicial igual a zero, sobre um plano horizontal, sem atrito, explode e separa-se em 3 partes. Bom para ela. E são 3 partes iguais, tá? Tá bom? Dessa vez eu tô prestando atenção. Na figura ao lado, representamos as velocidades de duas das partes, imediatamente após a explosão. Represente a velocidade da terceira. De novo, para quem é novo aqui no canal e, sei lá, tá começando a estudar agora, ou já estuda há um bom tempo, só tá fazendo uma revisão, e tu por um acaso chegou a pensar que nem eu, de olhar para uma questão dessas e falar assim, nossa, mas para que a pessoa gasta tempo, né, colocando uma questão exatamente igual à questão do exemplo que ela passou anteriormente? Para que repetir a mesma coisa, do mesmo jeito? Claro que aqui os vetores estão numa posição diferente, mas, enfim, para que fazer isso? Porque ajuda a pessoa que entendeu isso aqui mal e porcamente, né? Ela entendeu mais ou menos o exemplo, aí ela cai numa questão que é muito parecida com o exemplo, e ela consegue voltar no exemplo aqui, olhar o passo a passo, escrever ele devagarinho, e aí a chance dela conseguir responder essa questão é muito maior. E eu não entendia isso, eu achava uma perda de tempo muito grande, né? Uma falta de criatividade gigantesca a pessoa gastar as 3 primeiras questões da lista de exercícios com questões muito parecidas com os exemplos que ele apresentou no livro. Esse aqui quase nem tem exemplo, né? Mas num livro normal tu vai notar isso, né? E agora o cara entende que, bom, se tu entendeu mais ou menos isso, tu tem uma segunda chance aqui de conseguir entender direitinho o que ele tentou te explicar. Certo? Então a gente vai aproveitar isso e vai começar a escrever, né? A quantidade, já que não tem forças externas, não tem atrito, não tem nada, então a quantidade de movimento você conserva. Então, quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. Então o nosso Q vai ser igual a zero. Aqui eu não vou lidar com vetores. E isso é um problema? É um pouquinho na hora da gente arrumar o sinal das coisas, né? Mas a gente dá um jeito. Primeiro aqui, vamos desenhar essas duas velocidades. Então, o meu V1 é 2 bloquinhos para cima e o V2 é 3 aqui. Forma um ângulo de 90 entre eles. Então, vamos começar por aqui, se divertindo, tá? Então, o módulo disso é 2, o módulo disso é 3. Regra do paralelogramo para chegar na soma, aparentemente é por aí. Deixa eu colocar o meu V1 aqui. E o nosso V2. Bom, faz o tracejadozinho, né? Se tu conseguir fazer o tracejado.
Às vezes não é fácil. Tá, então V1 mais V2, a gente teria este vetor aqui. E aí, no caso, a gente sabe que a soma de V1 mais V2 mais o V3 tem que ser igual a zero. Basicamente. É que o complicado é que se eu for preguiçoso aqui, eu não vou ir muito longe, né? Então, o que seria a nossa quantidade de movimento final aqui, se considerar que isso aqui é um vetor, né? A gente está lidando com vetores aqui. Que eu vou botar entre aspas, vai ficar o negócio mais tosco do mundo, mas então a gente tá falando em vetor, tá? Tudo é vetor. Ah, por que tu não bota a setinha em cima? Por causa disso aqui, ó. Peraí que eu vou botar um aspazinho aqui pra indicar que é a quantidade de movimento. Não, mas aqui é só zero, né? Aqui já foi a época do quê? Tá, então seria só isso aqui. E é justamente por isso que eu não fico colocando a seta. Ah, mas não é tão é demorado. E olha só, qualquer clique que tu dá, ele abre a porcaria pra te editar aqui e fica um lixo. Então, a gente vai se acostumar com essa notação, que é a mesma coisa que ver uma setinha em cima, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai ter? São 3 pedaços, então, no final da coisa. Então, vai ser o M que multiplica o nosso V1. Depois, mais o M. De novo, a mesma porcaria. Isso aqui vai demorar só um pouquinho, né? Mas é bom que dá tempo para organizar as ideias. Lembra lá? Igual ao vetor nulo. Então estamos falando de vetores aqui. Se eu dividir todo mundo por M, depois a gente vai pular esse processo, tá? Vamos fazer isso aqui só no início, e para se acostumar, e depois a gente resolve as coisas, tá? Então a soma dos 3 vetores tem que ser igual ao vetor nulo. Com isso, a gente tem que o nosso vetor aqui, o V3, ele vai ter que ter a mesma direção do V1 mais V2, que é esse vetor resultante, o mesmo módulo, mais sentido contrário. Então, nosso V3 seria isso daqui, bem dizer, né? Ai, mas não ficou do mesmo... não ficou do mesmo tamanho, tinha que ser um pouquinho mais... É que também perder tempo com isso é bobagem, né? O importante é fazer o desenho, entender mais ou menos e seguir a vida em paz. Pronto. Agora eu já nem lembro da pergunta, eu só fui fazendo os desenhos aqui para chegar em algum lugar. Qual é que era a pergunta mesmo? Represente a velocidade. Ah, só representar? Não, tá bom então. Então é isso, seria um vetorzinho que vem daqui, acho que até essa ponta aqui embaixo, né? Deixa eu ver qual é o módulo dele. Eu veria até esse canto aqui, então vem daqui e vai parar nesse cantinho aqui debaixo, a pontinha dele apontando ali, vai ser contrário ao outro lá. Tá bom? E esse é o jeito que eu represento. Tá, vamos pra V16 aqui. Ou é A16, eu acho. Tá, V1 mais V2, tá ótimo. E o nosso V3 apontando para baixo, a mesma direção, mesma intensidade, só que sentido contrário. Vai chegar o momento em que a gente vai ser obrigado a indicar essa direção, dizendo o vetor faz um ângulo θ que é igual ao arco cujo seno é 0,7, uma coisa desse tipo. Mas quando chegar esse momento, a gente dá um jeito, né, de representar essas coisas direitinho. Até lá, a gente vai se virando como pode. Então no 17 aqui, no instante t igual a zero, o bloco de massa 3 kg, movendo-se no vácuo, possui velocidade horizontal da esquerda para a direita. Mas eu já não comecei a gostar disso, né, cara? Tá, essa velocidade dele
d módulo igual a 30 metros por segundo, tá? Então, daqui a gente já tira a quantidade de movimento inicial, certo? Que vai ser 3 vezes 30, 3 vezes 3 é 9. Bota um 0. Isso vai ser quilograma metro por segundo. Ah, mas ninguém perguntou. Eu sei, ninguém perguntou. Só estou escrevendo aqui. Porque provavelmente a gente vai usar isso. Quantidade de movimento inicial. Nesse instante, detona uma pequena carga explosiva de massa desprezível, produzindo a fragmentação do bloco em 3 partes A, B e C, de mesma massa. Tá bom. 2 fragmentos A e B partem com velocidades verticais de mesmo módulo, porém de sentidos opostos. Eu entendi direito? 2 fragmentos A e B partem com velocidades verticais de mesmo módulo, porém em sentidos opostos. Ah, tá, entendi. Tá, perdão. Então, eu entendi a coisa. Tá, então um vai ter uma velocidade desse tipo, deixa a gente arrumar, né? Ele estava se deslocando da esquerda para a direita, certo? É, da esquerda para a direita. Esse módulo da velocidade era 30 metros por segundo, beleza. Eu devia desenhar, né? Isso aqui é importante fazer o desenho, principalmente para quem está começando, né? Tem dificuldade que nem eu, o bom é desenhar. Então, estava se deslocando tranquilíssimo, em paz, com uma velocidade V, né? Esquerda para direita, feliz da vida. Aí deu um problema. Aí depois de um tempo, houve uma explosão. Aí um pedaço sobe, o outro desce, né? O módulo igual e é isso aí, aparentemente. Vou representar então as velocidades agora. Então no caso eu teria um V1 aqui que sobe e outro que desce aqui do outro pedaço. E ficou feio, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar uns pontinhos aqui. Seria um pedaço para cá. Imediatamente após a explosão, né? Então o outro descendo. Ah, mas ali é um quadradinho e tu tá fazendo... mas é que a explosão acabou deformando o bloquinho. E aí a massa ficou desse jeito, tu acredita? Era um bloquinho de imã e ele acabou se juntando tudo aí. Virou essa bola. Um pedaço para cima, outro pedaço para baixo. Então eu posso chamar isso aqui de V1. E aqui o nosso V2. Só a soma desses aqui já daria 0, né? Desses dois vetores que tem mesmo módulo e mesma direção, só que sentido oposto. Mas enfim. Tá, represente, calma lá. 2 fragmentos partem com velocidades verticais, porém de sentidos opostos. E é só isso. Então represente o vetor quantidade de movimento do bloco antes da explosão e os vetores quantidade de movimento dos fragmentos imediatamente após a explosão. É que você quebrou em 3, né? E o terceiro? O terceiro, nesse caso, teria que ter ficado parado, né? Teria que ter ficado no meio dos dois. Porque se o terceiro for para qualquer canto aqui... É que se eu fizer a soma desses vetores, o V1 mais V2 já vai dar 0. Então o V3 também tinha que ser...
Ah, mas é que não é, só tem velocidade vertical, mas esses pedaços estavam se deslocando para a direita aqui, né? Então tem velocidade horizontal também. Ele não está só subindo, ele não vai só subir, ele vai continuar se deslocando para a direita também. E aí? Bom, a gente vai ver agora, né? Vetor quantidade de movimento do broco antes da explosão e os vetores quantidade de movimento dos fragmentos após a explosão. Tá, vamos lá. Pense bem, pense bem. Quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Só não vamos esquecer que isso aqui seria a componente vertical da velocidade. Das duas. Tem a componente horizontal dessa porcaria. Que miséria, né? A velocidade horizontal. Pô, mas eu posso dividir em duas partes quantidade de movimento? Talvez não, hein? As massas são as mesmas. Tá. E aí, o que isso quer dizer? Que o meu V1 aqui, vamos colocar, não, a quantidade de movimento do primeiro vai ser a quantidade de movimento horizontal e a vertical também, porque a massa ela vai continuar se deslocando nessa direção, tá? Para o V2 vai ser a mesma situação. Eu vou ter a quantidade de movimento vertical, perdão, ou a velocidade aqui de qualquer jeito, e vou ter uma velocidade horizontal também, que vai seguir da esquerda para a direita do mesmo jeito. Então, para esses dois vetores aí, se a gente fizer a soma, né, usando a regra do paralelogramo para os dois, aí a coisa vai ficar divertida, né? Vai. Certamente que vai. Então aqui pro outro de baixo a mesmíssima porcaria. Trabalhar com vetor é sempre divertido, né? Então o meu V1, na verdade, né, somando as componentes e tal, seria isso daqui. E o meu V2 seria isso daqui. Oh, é isso mesmo. Exatamente. Esse é o nosso V1 e V2, sem considerar componentes. Nossa, e daí tem que somar os dois? Tem que somar. Se bem que eu tenho que somar para saber qual que seria a velocidade, o V3, né, para depois representar as quantidades de movimento, que é o que ele pediu, que vai ser um pouquinho maior o vetor do que esses. Nossa, tem componente, tem de tudo nessa parte das questões. Foi justamente uma das partes assim que quando eu estava estudando esse tipo de coisa, meio que eu olhava para isso, porque eu não tinha feito a revisão decente dos vetores, achava que aquilo lá era muito básico. Ah, somar vetor, para que eu preciso revisar isso daí? Para que eu preciso entender? Não... E daí depois tu pega uma questão desse tipo e tu fica, ué, mas como assim que a velocidade não é só na vertical? Por que a velocidade não é só na vertical? Essa porcaria do bloquinho ele tinha velocidade horizontal inicialmente, né? Então por que as partes também têm? E aí eu ficava com essas dúvidas aí na cabeça e perdia muito tempo da minha vida. Então o que acontece? A gente vai representar mais para cá então, agora seriam as quantidades de movimento. Que de fato a gente sabe que a quantidade de movimento 1 da primeira parte, mais a segunda, mais a terceira, o vetor vai ter que ser igual ao vetor nulo, né? Na verdade não. Por que não? Porque nessa daqui tinha movimento, quantidade de movimento inicial. Olha só, que bom, né? É bom. Então vamos lá. Como não existem forças externas, a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. E aqui a gente está lidando com vetores, certo?
Por mais feio que isso aqui esteja, é vetor. Talvez não fique ruim se eu botar assim. Quantidade de movimento final QF. Não é um F pequenininho, mas eu acho que não vai atrapalhar. Aí fica melhor, né? O que tá dentro das aspas é o vetorzinho bonitinho e tal. Então tá bom. Quantidade de movimento final vai ser a soma das três, né? Que seriam. Então a massa é a mesma para as três partes. Então vai ser o m vezes a velocidade 1 vezes V1, rapaz, mais o m vezes o nosso V2 Ainda bem que é só 3 pedaços, né? Imagina se fosse 5, 6 pedaços para levar em consideração com ângulos estranhos aí. Então, a quantidade de movimento inicial é isso aqui. E vai ter que ser igual a isso, então, a soma dos três. Que bom. Que bacana. Aparentemente, meio que eu vou deixar isso quieto por enquanto, né? Que eu já posso simplificar as massas aqui. Então eu sei que vai ter que respeitar essa relação. E aí da esquerda para a direita é adotado como positivo e tudo mais. Mas olhando para as velocidades aqui, ô miséria, como não vai ser igual a zero, a quantidade de movimento do terceiro pedacinho, será que ficou no meio aqui dessa coisa? Podia ser continuar só pra cá, né? Cara, pior que eu não sei se ele partiu e se deslocou nessa. Eu não tenho ideia. Eu vou representar, eu vou escolher um aqui. Então aqui seria o nosso Q1, que é massa vezes a velocidade 1. Aqui seria o nosso Q2, massa vezes a segunda velocidade. E o Q3 aqui, sei lá. O Q3 tinha que ser bem maior do que os outros, né? Não, mas não, calma lá. O Q3 vai ter que ser nessa posição aqui, porque esse pedaço vai empurrar o outro aqui nesse sentido, esse outro pedaço de baixo vai empurrar, fazer uma força empurrando para cá, ou a pólvora aqui dentro quando detonou a coisa. Então acho que o correto seria desse jeito aqui, tá? Aparentemente. Mas eu não sei de nada. Essa aqui eu vou só desenhar porque depois a gente tira as nossas conclusões olhando no gabarito lá. Nossa, o meu que é uma maravilha. Quando eu desisto da coisa assim que eu acho que a minha resposta não tá nem perto de boa, fica muito relaxado, né? O cara só quer olhar a resposta do gabarito e, e conferir pra ver se faz sentido. Uhum. Só que não faz, né? Porque essa soma aqui vai dar zero. Se eu somasse desse jeito, né? Daria zero. Soma vetorial, porque aí a componente vertical do Q1 e Q2 vai dar zero. E a horizontal aqui vai ser essa coisa. A não ser que o Q3 fosse bem menorzinho, né? Aí seria o Q3 menor do que esse vetor aqui, que seria a resultante do Q1 mais Q2. Aí daria certo. A soma ia ser positiva, ia ser os 90 por hora, alguma coisa assim. Então eu vou manter desse jeito, mas provavelmente o Q3 então tem que ser pequenininho, tá? Bem menor do que o que está representado aí. Não. O QC tem que estar para cá. QA, QB, no caso, né? Q1, Q2.
E o Q3 é pra cá. Beleza, então tava errado mesmo. Que bom saber. É muito bom quando as coisas dão errado, né? Mas a gente não erra na próxima daí. Ou será que vai errar na próxima? Eu não sei, não posso garantir. Bom, já estava em dúvida mesmo, né? Só que essa dúvida não é boa, porque é uma dúvida miserável. É uma dúvida miserável mesmo. Por que eu não posso considerar que o outro pedaço foi lançado para trás? Provavelmente tem uma boa explicação para isso, eu não vou perder tempo com ela agora, vamos deixar quieto. E na letra B, determine o módulo da velocidade do terceiro fragmento C. Quantidade de movimento, tá. Então aqui a gente já tem para onde começar, né? Deixa eu fechar isso aqui. A gente tem que a soma desses vetores aqui tem que ser igual a 90 kg/metro por segundo. Enfim. Aí, é o quilograma que vai embora porque eu dividi todo mundo por m, né? Então fica só metro por segundo. Beleza, tem que achar a soma de V1 com V2 e ser feliz, né? E aí a soma de V1 com V2, cara, seria essa componente aqui do V1 mais essa aqui do V2. Certo? Porque a vertical vai dar 0, seria só isso aqui. E aí, quanto é que vale essa porcaria dessa componente? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Ou ele... Não, mas a resposta é só para a quantidade de movimento, né? Não leva em consideração a velocidade. Ou será que o meu desenho tá muito tosco? Eu acho que é o meu desenho, né? Volta pra cá. Só ele considerou o QA pra cá, o QB pra baixo. Então a soma dos dois daria 0. E o QC. Continuando. Então o QC seria 90 metros por segundo. Que o QA mais QB dá 0 já direto. Tá, mas tá, o problema meu, da minha cabeça. A esfera, vamos lá, ou o corpinho, ou o bloquinho lá, a coisa pequenininha que tá se deslocando. Era essa coisa grandona inicialmente. Aí, e tem uma velocidade, né? A massa toda dessa porcaria aqui tem a velocidade e tá se deslocando para cá. Lindo demais, né? Legal. Aí em algum momento se separou em 3 partes. Uma com velocidade vertical, certo? Aqui. Nossa, ele não tá no estilo certo aí, mas não importa. Beleza? Então, vai lá, um pedacinho aqui com a velocidade vertical aqui para cima, apontando, e o outro no sentido contrário aqui para baixo. E o terceiro pedacinho seguiu em frente, se deslocando nesse sentido aqui. Isso aí é a representação dele na quantidade de movimento. Pergunta inocente minha. A velocidade vertical conta. E a velocidade horizontal? Porque na minha cabeça, esse bloquinho aqui, além de ele estar subindo, ele está se deslocando da esquerda para a direita também. E esse outro aqui, a mesma porcaria. Na minha cabeça, tá? Foi isso que eu pensei, que embora um tivesse subido e o outro descido, eles continuavam seguindo o mesmo movimento. Aparentemente, não. Né? Porque não... o módulo do terceiro fragmento aqui, da velocidade dele. Se a gente voltar para cá, então V1 mais V2 deu 0, para o nosso V3 ser igual a 90 metros por segundo, né? Ou no caso aqui em módulo, o V3
C90. Porque se tivesse qualquer componente do V1 e do V2 aqui, já teria que dar um valor menor, né? Também. E aí é que tá o meu problema de falar, pô, mas e as componentes da velocidade? A velocidade é só vertical? O que que eu não entendi nisso, cara? Possui a velocidade horizontal da esquerda para a direita de módulo 30. Tá. Nesse instante detona uma pequena carga explosiva de massa desprezível, produzindo a fragmentação do bloco em 3 partes, tá, de mesma massa. 2 fragmentos A e B partem com velocidades verticais de mesmo módulo, porém de sentidos opostos. E aqui, nessa questão, quando ele falou velocidade vertical, eu falei, bom, essa é uma das componentes da velocidade, né? E a componente horizontal, lembra da porcaria daquelas questões de disparo, lançamento oblíquo, lançamento vertical, sei lá o que a gente fez antes, que tu vai decompor a velocidade em 2 componentes, e aí tu teria velocidade resultante, que é a soma da velocidade vertical com a horizontal e tudo mais. E aí, essa questão, ela deve ser muito fácil, cara, e eu não tô entendendo o básico aqui. Deixa eu fazer uma coisa, tirar uma dúvida, né? Aproveitar que a gente tem a nossa querida IA, por enquanto gratuita, e que a gente tá ajudando a treinar ela dia a dia, né? Vamos se aproveitar dela então. Deixa eu arrumar aqui, tá. Por que os blocos A e B não tem uma componente horizontal a velocidade não, né? Da velocidade fica complicado. Vamos ver se ela é capaz. Essa é uma excelente pergunta que toca no cerne da interpretação de problemas de física. A razão pela qual os fragmentos A e B não possuem componente horizontal é puramente baseada nos dados fornecidos pelo enunciado. Aqui está o motivo detalhado. Eu não estou gostando disso. O texto afirma explicitamente: 2 fragmentos A e B partem com velocidades verticais de mesmo módulo, porém de sentidos opostos. Na linguagem da física, quando dizemos que um vetor é vertical, estamos definindo sua direção em um eixo específico, geralmente o eixo y. Se eles tivessem quaisquer movimento para a esquerda ou para a direita, a velocidade seria descrita como oblíqua, ou o texto mencionaria uma componente horizontal. Portanto, assumimos que o nosso VA em x é igual a zero e o VB em x também é zero. Porque o problema não o problema assim, calma lá, porque o problema assim o definiu. Que legal. Então é isso. Então ele disse tá bom. Eu aceito então. Basicamente, se for isso de fato, né? Tá ótimo, não precisa pensar na horizontal. Vamos fazer a mesma pergunta pro DeepSeek, vamos ver se ele é capaz de responder. Tá, vamos organizar a situação, legal. Pegou os dados. Conservação da quantidade de movimento. Tá, se o VAX e o VBX não são mencionados no enunciado, mas o texto diz que A e B partem com velocidades verticais, isso significa que o VAX e o VBX possuem, são iguais a zero no caso, né? Pois se tivessem componente horizontal, não seria velocidade exclusivamente vertical. Então, horizontalmente,
tem zero. Tá. Por que não tem componente? Isso vem da conservação do movimento linear e da simetria. A e B têm mesmo módulo de velocidade vertical e sentidos opostos. Tá bom. Se tivessem componente horizontal, seria velocidade A. Tá, beleza, tá. As componentes aqui, mas a quantidade de movimento horizontal inicial é só no bloco. Os fragmentos A e B calma lá, né? Podem ter horizontal se quiserem. Calma lá, cara, como assim? Os fragmentos A e B podem ter horizontal se quiserem, desde que o MAVAX mais MBVBX seja igual a 90 menos o MC ali, enfim. Não há motivo físico para excluir isso, exceto se a explosão for simétrica, de modo que as velocidades A e B sejam perpendiculares à velocidade inicial do bloco. O texto diz explicitamente, tá? Na realidade, se a explosão fosse simétrica em relação ao eixo horizontal do movimento e o centro de massa continuar com velocidade horizontal de 30 metros por segundo, então a relação ao CM e a B teriam velocidades puramente verticais. Mas no referencial do laboratório... Nossa, aí tu já tá... Nossa, tu já tá botando coisa... muita coisa aqui. Porque o problema impõe essa condição. Beleza, então é isso aí. O problema impõe e a gente aceita o que o problema disser pra gente, certo? E não há dúvidas e não há tristezas aqui. O meu problema foi só ter lido e essa coisa aqui de velocidade vertical e imaginar que eu teria que considerar a velocidade horizontal também. Beleza, não vai acontecer de novo, tá bom? Jamais. Então, a gente aprendeu com os nossos erros. Mas é tanta coisa que eu aprendo cada dia que passa, cara, que eu já tô ficando cansado de aprender coisas novas. Uma granada se desloca horizontalmente para a direita, explode, dando origem a dois fragmentos iguais, um dos quais inicia um movimento ascensional na vertical. A velocidade do segundo fragmento imediatamente após a explosão é melhor representada por... Olha, se ele inicia, o primeiro começa a subir, o segundo fragmento vai descer. Velocidade no sentido contrário, né? Porque a força aplicada nos dois vai ser a mesma, só que em sentidos contrários e tudo mais. Vai produzir uma aceleração que vai causar uma variação na velocidade. Então, eu fico com a letra A. O primeiro sobe apontando para cima e o segundo desce. Certo? Tá, porque ele estava indo na horizontal. Aí começa a subir, o outro vai descer. E por que eu botei o A assim, né, cara? Não sei. É a letra C. Tá bom, começamos a errar. Maravilhoso. É assim que tem que ser. Começamos a errar. Isso é excelente, não? Horizontalmente para a direita, dando origem a dois fragmentos iguais, um dos quais inicia um movimento ascensional na vertical. A velocidade do segundo fragmento... Oh, meu amor, meu amorzinho. Vamos lá. Começamos a errar, é maravilhoso, né? É excelente quando acontece. Tá. Tava se deslocando aqui feliz com a velocidade V. Na horizontal. Aí a miséria explode. Se o primeiro começa... A primeira porcaria começa a se deslocar na vertical aqui... Tá, é que ele não excluiu a relação dele tá se deslocando também pra direita, né? Seguindo a mesma coisa.
cara. Pô, mas espera lá. Se a velocidade for exclusivamente na vertical, para mim ter que isso aconteça, esse pedacinho também teria velocidade na horizontal, certo? Porque ele não falou nada. Então, essa velocidade seria assim, aparentemente, né? Só que ele está dizendo que é exclusivamente na vertical. Então, para mim só ter velocidade na vertical, deixa lá, vou pegar o nosso V1 aqui, tá? Essas seriam as componentes do V1, horizontal, horizontal aqui e vertical aqui. O V2, pera lá então, cata isso aqui, tá aqui o V1, lindo e belo, né? Tá. Eu teria que somar isso aqui com o que para sobrar só velocidade vertical. Se eu somasse, pega uma cor diferente aqui. Assim daria 0. Se fosse assim, eu não ter, não. Ai, que miséria. Calma lá, volta lá. Pega as componentes do V1. Pega as componentes e respira um pouco. Tenho essa componente aqui e tenho essa componente aqui assim. Beleza. Eu só quero que fique esta componente. Então eu teria que fazer a soma com uma coisa que tem que fosse assim para me livrar daquela componente, certo? Não entendi. É isso, é triste a vida, né? É muito triste. Tá dizendo que é assim a porcaria do vetor. Tá. Legal. Cara, é só porque eu não tenho outra coisa pra fazer da vida. É só porque não existe perspectiva de futuro em nenhum outro lugar. Eu não tenho habilidade pra fazer mais nada que não seja isso daqui. É só por isso que eu me submeto a esse tipo de humilhação. É o único motivo, não existe outro. Sabe? Ah, mas se tiver um emprego aí que pague um salário regular e que tu não precisa se humilhar desse jeito aqui, pois eu iria, serenamente. E não tô brincando. Mas não existe, então, na minha situação, né? Então, cara, vai ter que ser isso daqui. Vou ter que aprender de algum jeito, cara. Que miséria, cara. Como é que pode? Uma granada se desloca horizontalmente para a direita. Também quem é que atira uma porcaria de uma granada? Ai, pois é, né? O ser humano cria tanta coisa, né, cara? Tinha que começar a se livrar de algumas delas. E de alguns seres humanos também que criam essas coisas. Pra não se incomodar tanto, cara. Dando origem a dois fragmentos iguais, um dos quais inicia um movimento ascensional. Ascensional na vertical. A velocidade do segundo fragmento imediatamente após a explosão é melhor representada por... Bom, a do segundo, eu acho que aqui eu tô fazendo a coisa mal, né? Não, imagina só, tá fazendo certinho, é o jeito certo de resolver a questão. É, né?
Então, nesse caso aqui, então a velocidade do primeiro seria essa, na vertical. A velocidade do segundo vai ter uma componente na horizontal, vai continuar, né? Porque eles estavam se deslocando na horizontal aqui. E vai ter que ter uma componente aqui na vertical, só que em sentido contrário. Certo? Por quê? Bom, porque é uma coisa muito pessoal, né? Do porquê da segunda ter essas componentes aqui. Continua com essa e teria uma assim. Por conta das forças que foram aplicadas, né? Ai, cara, como é difícil entender as coisas da vida. É muito difícil de compreender o básico, certo? Certo. Mas eu imagino que seria só isso aqui. Eu suponho que seria só isso. E aí a resultante aqui, que seria o nosso V2, viria a ser uma coisa tão divertida. Seria você, você e você. Então vamos tentar entender o básico. E se não der para entender, a gente segue em frente com sofrimento no coração, mas segue, né? Tá. Vamos lá. Isso aqui segue o mesmo padrão da questão anterior, não segue? Dos dois bloquinhos ali, que um deles vai se deslocar só na vertical, ali vai ter velocidade vertical, e o outro que se arrebente. É isso aí, aparentemente é só essa consideração. Então, se a gente considerar a quantidade de movimento final, aqui eu vou botar o QF aqui, QF só, não é porque tem 300 teclas no teclado, pode sair apertando tudo. E aqui a quantidade inicial. Tá bom. Então, o que acontece? A quantidade de movimento final vai ser m sobre 2, que seria a massa do bloquinho, vezes a velocidade 1. Certo? Mais o m sobre 2, vezes o nosso V2. Muito bem. E isso tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, que é a massa m, que multiplica a velocidade inicial, que seria só uma porcaria de um V, né? Horizontal, explode, 2 fragmentos, a velocidade do segundo fragmento. Ele não fala, então, mas tem uma velocidade, né? Então, se tem uma velocidade, a gente bota só um V aqui. Tá, o vetor V. Legal. Tá, e daqui concluímos que? Concluímos muita coisa a respeito da porcaria desses vetores aí. Que o meu M pode ser descartado em tudo que é canto. E que aqui, se eu multiplicar ambos os lados por 2, eu me livro disso daqui. Então, que a soma de V1 mais V2 é igual a 2V. O que é interessante, mas nem tanto. Bacana. V1 mais V2 é 2V, cara. Que conclusão, hein? Tá. O V1 eu tenho aqui. O V2 seria essa bela porcaria pela regra do paralelogramo. A gente traçaria uma coisa assim. Legal.
Bom, ai ai, que lindos são os vetores, né? Que bom não ter outro caminho, não ter outra oportunidade de fazer outra coisa da vida e ser obrigado a estudar isso daqui até enjoar, né? E se não entende direito, faz as listas de novo. Mas então o V1 a gente sabe que é desse formato. A gente sabe que a soma do V1 com o V2 vai ser igual a 2 vezes o V. E o V tem direção horizontal e tudo mais. Então a gente sabe que essa soma vai ter que dar uma coisa desse tipo aqui assim, um vetor na horizontal, certo? Então acho que daí já começa a brincadeira, já dá para saber mais ou menos como é que ele vai se comportar, né? Certo? Certo mesmo. Então vamos catar aqui. Isso aqui seria o nosso vetor resultante da soma do V1 com o V2. Beleza? E aí, a pergunta é, como é que eu faço essa soma? Como é que eu obtenho esse vetor resultante? Esse vetor menos esse daqui teria que dar o V1. Certo? Vamos lá. O 2V2, ou no caso, o vetor resultante da soma desses dois. Se eu fizer... Aqui fica muito tosco escrever desse jeito, né? Mas é o que eu posso. Então, se eu subtrair V1 em ambos os lados, eu vou ficar com 2V2 menos o V1. E isso é igual ao nosso vetor V2. Pronto. Então eu já sei o que eu tenho que fazer para encontrar o V2, né? Basicamente, eu faço o 2V1, que a gente sabe que... O 2V no caso, né? Perdão, que a gente sabe que a velocidade é horizontal, o sentido da direita é da esquerda para a direita, menos o V1, que a gente sabe que é um vetor vertical e que é de baixo para cima. Então, o que eu vou concluir? Eu vou pegar o meu V1 aqui, deixa eu catar, deixa eu escrever as coisas básicas, né? V1 tá aqui, esse aqui é o nosso V, na verdade é o 2V, né? É o 2V que a gente tá lidando, esse vetor. Lindo. Para me encontrar o V2, eu tenho que fazer então o 2V menos o V1. Para mim obter o menos V1, eu só tenho que trocar o sentido dele, né? Manter o módulo e a direção e só inverter o sentido. Então, menos V1 estaria apontando para baixo aqui. E é o que a gente tem. Nossa, era muito mais fácil do que parecia, né, cara? É mais trivial mesmo, assim. Então, somando o 2V2 menos o V1, somando, subtraindo, fazendo qualquer coisa, usando a regra do paralelogramo. No caso, eu estou somando o 2V2 mais o menos V1. É isso, a soma de dois vetores, enfim. Então, a gente vai obter aqui como resultante este vetor, e a resultante disso é o nosso V2. Olha que maravilhoso, né? Questão trivial, e eu aqui perdendo meu tempo, sofrendo com a porcaria dessa. Repensando toda a minha vida. Repensando a vida, cara, como é que pode, né? Se a gente olhar, ele aponta pra baixo, bonitinho aqui. Não, cara. Eu desisto muito fácil, né? Eu perco a esperança muito fácil das coisas. Mas é isso, é tanto tempo, né? Sofrendo com essas porcarias aqui. Mas 18 letras C. Depois a gente tem verificação, que vai ser muito divertido, né? Não tem nada melhor pra fazer numa quarta-feira que de hoje. É, quarta-feira, isso aí. O que a gente teria pra fazer de melhor, né, cara? Não tem nada. Sobre uma superfície horizontal e sem atrito, um objeto inicialmente em repouso explode.
em 3 partes iguais. Qual das figuras abaixo melhor representa o fenômeno após a explosão? Nessa daqui não, porque a soma dos vetores aqui das velocidades não vai dar zero, porque todas têm a mesma direção, o mesmo sentido, então quando eu somar esses vetores não vai dar zero. Aqui também não vai dar zero a nossa soma, né? Porque dois deles aqui têm a mesma direção e sentidos opostos, considerando que são partes iguais, então as velocidades vão ser iguais, mas não vai ter como fazer isso aqui, né? Quando eu somar vai sobrar esse vetor aqui e certamente não vai ser zero. Esses daqui também não, né? Embora a velocidade desse daqui seja zero, quando eu fizer a soma desses dois outros vetores não vai dar zero, então esquece. E de novo, a quantidade de movimento inicial é igual a zero, então a quantidade de movimento final também tem que ser, né? E não vai acontecer nesse caso. Nesse daqui vai dar certo. Esse daqui a gente tem a mesma direção aqui, sentidos opostos para dois deles. E o terceiro é um vetor nulo, né? Velocidade igual a zero para o terceiro. Então a soma de tudo vai dar zero no final. E esse aqui também não, né? Esquece. Então, letra D. Nossa, só isso? Pelo menos eu espero que seja, né? Eu tenho esperança de que seja só isso. Tá. Em AV16, de fato é D. Coisa boa acertar uma questão, né, cara? Depois de tanta tragédia. Mas esse tipo de sofrimento aqui, que nem com essa questão anterior, ele ajuda, né? Porque agora eu tô mais esperto. Agora eu vou olhar e falar, então tem que lidar com a soma dos vetores. Pega a porcaria da equação aqui, escreve lá e vê. Olha só, tu precisa do V2, então tu sabe que o vetor V2 vai ser 2 vezes o V menos o V1. Então tem que olhar para a equação, montar ela direitinho, isolar o vetor que tu precisa e ver o que tu tem que fazer com os outros dois vetores. Tu vai ter que somar um com o outro, vai ter que subtrair. Tá vendo? Então até que errar um pouco ajuda de vez em quando a gente a ficar um pouquinho mais esperto. Inclusive nessa daqui, né? Te ajuda a ficar mais, mais ligado nessas coisas. Tá, e a 17. Uma granada de massa 2 kg que se desloca horizontalmente para a direita com velocidade de 3 metros por segundo explode. Tá. Então massa é 2, velocidade é 2. Não. Velocidade é 3. Não sei porque que eu tirei um 2 dali. Não me pergunte que eu não faço a menor ideia. Tá, ela dando origem a dois fragmentos iguais. Um dos fragmentos é lançado verticalmente para baixo com velocidade de 8 metros por segundo. Então, vou considerar que a velocidade V1 é 8 aqui. Tá, ó, se desloca horizontalmente para a direita. Então vamos fazer o desenho, não é mesmo? Da situação inicial. Então, velocidade horizontalmente para a direita. Então, bota assim. Essa seria o nosso V inicial aí. Certo? Depois a gente vai ter aqui uma situação onde metade da esfera vai se deslocar verticalmente para baixo. Então, o nosso V1 estaria assim. E aparentemente é o que eu sei, né? Tá, ele
quer que represente a quantidade de movimento do segundo fragmento imediatamente após a explosão. Representar. E calcule depois a velocidade com que o segundo fragmento é lançado. Calma, é muita coisa. Tá, vamos com calma aqui. Temos aí que lidar com as velocidades, com as coisas primeiro, né? Então vamos montar a equaçãozinha aqui. A gente já pode descartar a massa, porque ela vai ser dividida de qualquer jeito. Então, quantidade de movimento final, né? Que é o que eu vou lidar aqui, tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, porque ainda bem que isso aqui você conserva, né? Ainda bem. Então aqui na quantidade de movimento final para os dois pedaços. Então eu teria a massa sobre 2, mas aqui nem precisa usar massa, né? Seria metade da massa vezes precisa tomar cuidado, precisa sim. Então vai ser a massa vezes a nossa velocidade, eu falei a nossa velocidade 1 aqui, dividido por 2, que é só a metade dela, né? Mais a massa vezes o nosso V2 sobre 2. Isso aqui vai ser igual ao m vezes a velocidade inicial. Que aqui eu vou usar um VI, que daí fica bonitinho, dá para representar como vetor, né? Pra gente não precisar se preocupar com o sinal inicialmente, só saber o que tem que fazer com os vetores, né? Então, copiamos isso. Deixa eu descartar isso aqui. Se a gente multiplicar por 2, também se livra dos denominadores. Então, aparentemente, a gente tem isso daí. Aí ele quer que represente a quantidade de movimento do segundo fragmento. Então, vou ter que fazer o desenho do vetor. Então, aqui estamos lidando com vetores. Então, quem é que seria o V2? Eu vou subtrair V1 em ambos os lados. Então, o vetor... Então, nosso vetor V2 vai ser igual a 2 vezes o VI, né? Velocidade inicial. Simples assim, menos o V1. Pronto. Então, V2 é isso. 2VI menos V1. Cara, então tá bom. Se é só isso, tá ótimo. Eu tenho como achar o módulo dessas coisas para mim já fazer um desenho? Eu deveria, né? Eu deveria, porque eu vou precisar. Então, quem é o nosso VI? Velocidade inicial, que eu vou ter que arrumar aqui, senão vai ficar feio, né? Aparentemente vai. É 3 metros por segundo. Então, 2 vezes isso vai ficar 6, mas enfim. E o nosso V1 vai ser 8, né? Cadê? Que eu anotei algum canto, é 8. Tá. Perfeito. Então, vamos começar aqui. Então, essa porcaria vai ser... O nosso V2 vai ser o V... 2 vezes o VI, que seria a velocidade inicial aqui, né? Então, horizontal da esquerda para a direita. Vamos representar. Seria uma coisa assim, tá bonitinho, né? Seria 6 alguma coisa, esse é o módulo dela. 6 alguma coisinha. Menos o nosso V1. Então, menos eu vou pegar o V1, que é uma velocidade, a direção é vertical, de cima para baixo, e vou inverter, tá? Então, meu V1, ou melhor, menos V1,
seria uma coisa desse tipo aqui. Então a resultante da soma desses dois vetores vai ser o nosso V2. E aí acabou a dificuldade, né? Acabou a dificuldade mesmo. Espera aí que eu vou catar aqui, ó. 2VI. E aqui a gente tem o nosso V1. Bem representado. Não, menos V1, rapaz. Nossa. Tá, então pela regra do paralelogramo. Ah, outra coisa. Como esse vetor aqui, ele faz um ângulo de 90 graus aqui, os dois, né, um com o outro. Então a gente pode usar o Pitágoras tranquilamente para encontrar o módulo do vetor resultante aí entre esses dois, que vem a ser o nosso V2, que ele quer que represente. Tá, enfim. Se bem que eu nem sei direito como é que eu apresento, porque ele quer a quantidade de movimento, né? Seria o V2 vezes a massa. Mas enfim, a quantidade de movimento, no final das contas, né? Se é só isso para representar do segundo, então seria isso aqui. É um pouco mais comprido do que o V2, porque é vezes a massa também. Seria uma coisa desse tipo. Ah, mas ele quer módulo. Claro que ele quer. Provavelmente ele vai querer módulo, direção e sentido do Q2. E aí é que tá, né, cara? A vida é complicada. E lembra lá que a quantidade de movimento tem a mesma direção e tem o mesmo sentido da velocidade, tá? Então vai respeitar isso aqui no nosso Q2. Deixa eu botar o Q2 por aqui, ó. Só por desenho. Ah, mas e agora o ângulo e direção, essas coisas? A gente faz, tá? Não tem problema. A gente vai representar o ângulo como sendo esse daqui, por exemplo, que é, sei lá, dá pra usar um θ aqui. E aí a gente dá um jeito de encontrar. Até porque a gente tem as medidas do módulo aqui do 2VI e do menos V1 aqui. Então em módulo, tá, o tamanho dessa coisa é 8. E aí tu já sabe onde isso vai chegar. Por quê? Porque o 2VI vai dar 6, né? O VI é 3. 2 vezes 3 é 6. E aí o triângulozinho 6, 8, 10. Tá? Então, já sabe que o módulo do V2 aqui é 10. Então não precisa nem fazer conta. E aí o que a gente tem para representar? Bom, vamos começar pelo básico. Qual é que é a porcaria do Q2 aqui, o módulo da quantidade de movimento? É a primeira coisa, né? Então vai ser a massa do Q2 vezes a velocidade. A massa é a metade da massa que a gente teria. Então, vamos lá. Q2 aqui vai ser, qual é que é a massa toda? É 2 kg, então metade é 1. Então vai ser 1 vezes 10, que vai ser 10 kg metro por segundo. Pronto, esse é o módulo desse vetor. Direção desse vetor. Então, isso aí é complicado. Que provavelmente ele vai pedir, né, para incomodar. Então, vai ser um ângulo θ que ele faz com a velocidade inicial. Eu não sei escrever, é das primeiras vezes que eu indico isso daqui sabendo mais ou menos o que fazer. Mas a direção dele, ele faz um ângulo θ ângulo, eu vou usar o θ aqui, tá? Que é igual ao arco cuja tangente
é igual a quem aqui? Seria o cateto oposto, tangente, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente ao ângulo. Seria 8 sobre 6, então, né? Porque aqui também é 8 e todo mundo sabe disso, né? Então, 8 sobre 6 é 4 sobre 3. Então, com o vetor velocidade inicial, certo? E faz um ângulo θ que é igual ao arco cuja tangente é 4/3 com o vetor velocidade inicial. Pronto. Eu não sei se tá bom assim. Agora, sentido, aí me quebra, hein? Sentido me complica. Vamos ver o que a gente tem aqui e depois a gente dá uma melhorada na nossa resposta. Tá, representação, QA, foi o que a gente fez. E ele não pediu mais nada, era só o desenho. Ele chamou de QA, eu chamei de Q2. Paciência, o desenho é mais ou menos isso aqui mesmo, né? Se a gente for olhar lá, mais ou menos a mesma porcaria. E aí tem a letra B, que provavelmente ele pediu a intensidade, né? O módulo ali, que foi o que eu tentei fazer aqui, né? Provavelmente porque eu li isso aqui já não lembro mais. Calcule a velocidade com que o segundo fragmento é lançado. Ah, bom, velocidade. Tá. Aí, vamos lá. Em módulo, né, animal. Então o V2 aqui em módulo a gente achou que é 10 metros por segundo, tá? Então, básico demais. Eu achei que isso daqui ele usaria, mas não usou. E também minha resposta não tá boa, né, cara? É isso também. Mas um dia a gente vai ter a chance de representar as coisas assim, não te preocupa. Então V18, uma pequena esfera cuja quantidade de movimento está representada a seguir, colide com outra inicialmente em repouso. Após o choque são apresentadas 4 possibilidades para as quantidades de movimento das duas. Tá, antes, depois, e aí ele tem esses dois, essa beleza toda, tá? Então só a primeira tinha quantidade de movimento, depois do choque foi uma para cada lado, ou isso aqui é 1. Calma lá, são possíveis os esquemas, calma. Esquema anterior tá aí, e depois aqui. Tá, eu achei que isso aqui era a representação do que tinha acontecido, porque eu fui ver que não. Tá, então na primeira possibilidade, a gente tem essa situação. A primeira vai ter uma quantidade de movimento que vai mudar de direção, e a segunda vai continuar para aquele lado de lá. É possível... Pois bem, né? Então vamos montar a equação. É possível, eu tô me questionando muita coisa besta aqui, cara. Tá, quantidade de movimento final, se não tem forças de atrito nem nada e tal, vai ser conservar a quantidade de movimento, né? Então, Q inicial. Aí, vamos lá. Final, a gente vai ter... Elas têm a mesma massa? Apresentar a seguir, colide com outro inicialmente em repouso. Após o choque, são apresentadas 4 possibilidades para as quantidades de movimento das duas. Aparentemente nada diz a respeito da massa, né? Não tem nada.
Então vou ter que arrumar assim, ó, M1, V1, seria da primeira esfera, mais o M2, V2, vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial. Só a primeira esfera tinha velocidade, então a gente vai ter só M1 vezes o V1. Miséria, né? Miséria mesmo. Por quê? Porque isso aqui é velocidade final do... velocidade inicial do animal. Aqui vai ser V1 final. E aqui o nosso V2 final. Tá. Tá bom, aí já dá uma noção mais ou menos da coisa. O que eu posso dizer a respeito dos vetores, né? Que a soma... Ai, miséria, a massa é diferente, né, cara? Não tem nem como o cara simplificar as coisas pra facilitar a vida. Então tem que olhar para os desenhos. Eu posso ter essas quantidades de movimentos com a velocidade do primeiro aqui ter trocado de sentido? Posso, né? Pode acontecer? Aparentemente pode. Pela minha equação, o M1V1 final seria o M1V1 inicial menos o M2V2 aqui, final. Tá, e o que isso quer dizer? Não sei. Muita coisa. Ele pode ser negativo, ele pode trocar de sentido só se a velocidade do 2 for... Ah, mas depende da massa também, né? Depende da massa. Pode, né? Se o broquinho 2 lá, a esfera tiver uma massa muito grande, ele só pode ter batido nela e voltado ali. Então pode acontecer, tá? Então essa coisa aqui ser muito pesada, 20 toneladas, isso aqui pesa 10 gramas. Veio vindo, pá, bateu, vai voltar. Então esse esquema aqui das quantidades de movimento final pode acontecer. Essa daqui, mas ele está dizendo com as mesma velocidade. Teria que ter, né, a massa. Mas a gente não sabe. Tá na 2 aqui. Os vetores velocidade fazer um ângulo de 90 graus depois dessa colisão. Acho que... Putz, é muito complicado, né? Se bateu de raspão ali. E, cara, que nojo é ter que analisar essas coisas. Não sei, cara. Eu tô pensando numa mesa de sinuca, sei lá. Uma bolinha bateu na outra ali, ela seguiu em frente e a outra, ela bateu só do ladinho, assim, só na beirinha e puxou a outra pro lado, assim, daí sai fazendo um ângulo de 90 graus com essa daqui. Cara, repouso choque. Olha, eu vou dizer que sim, tá? Né? Pensando numa mesa de sinuca, sei lá, se ela colide, ele não disse colide de frente diretamente, que é uma pancada, ou se bate de ladinho. Não sei, a outra saiu girando pro lado, então vou dizer que a 1 e a 2 são possíveis, sei lá. A 3 é possível que a velocidade... Não, calma lá. Se a massa dessa daqui fosse muito menor
do que a massa dessa, quando uma colidir com a outra, as duas vão seguir no mesmo sentido, não vão? E não vai ter como essa daqui trocar de velocidade e a outra adquirir uma velocidade muito grande. De novo, eu tô pensando numa mesa de sinuca qualquer. Então eu diria que o 3 não dá. Para a primeira bater na outra, ficar com velocidade muito pequenininha e ainda ir no sentido contrário. E a outra ficar com velocidade muito, muito grande. Pô, não sei, eu só não sei, cara. E olha, só tem duas possíveis aqui, então tem que eliminar duas dessas. Ai, ai, e eu já... Então vou eliminar dois. A 3 aqui. Ô, miséria pequena de vida, cara. Não é pra ser difícil isso daqui. Olha pra porcaria da equação. A equação é pra ajudar em alguma coisa. Então a equação é pra te dar um sentido de vida. O M1V1, então a velocidade final do 1 aqui, tem que ser igual à velocidade inicial dele, o vetor, né? Vetores, tá? Igualdade dessa porcaria. Menos o M2. Final. O problema é que eu não sei o lixo do M2 também, cara. Tá, vamos admitir o seguinte, não pode ir pro lado. Uma esfera bateu na outra, também já não sei de nada, mas vamos lá. Tava a primeira esfera aqui, a segunda esfera vem vindo aqui assim. Aí já não ficou bem posicionado, mas dá pra compreender. Tá uma ali e a outra vem vindo. E aí o que acontece? Se tu me deixar selecionar. Obrigado. Tum, ela vai bater, né? Vai dar-lhe uma paulada aqui e vai ser reto a coisa. Não vai pegar de lado, não vai ser na beiradinha, não vai ser assim, não vai passar de raspão e empurrar a outra, fazer se deslocar desse jeito e ela seguir em frente feliz. Não. O que vai acontecer seria uma paulada seca aqui no meio. Então, o que pode acontecer aqui? Ela bater numa coisa que a massa é muito maior que ela, então ela bate aqui, isso aqui vai ter uma certa aceleração, né? Vai variar a velocidade, mas daí a velocidade dela seria nesse sentido, né? Aí essa outra que bateu vai voltar, então bate e volta para cá, com velocidade menor, né? Ou quantidade de movimento menor do que a inicial, só que em sentido contrário. Então eu acredito que essa é uma possibilidade. Bate na outra e volta. E aqui eu representei uma velocidade muito grande, né? A quantidade de movimento muito grande para aquela ali. Enfim, primeira possibilidade. Segunda, eles batem e vão os dois no mesmo sentido, certo? Acho que também poderia ocorrer essa possibilidade, certo? Então isso aqui teria uma quantidade de movimento e essa daqui também no mesmo sentido. Mas eu não tô entendendo, cara. Isso aqui provavelmente tem que trabalhar com as equações. Mas e aí? Trabalhar com as equações. É complicado. Bater e uma ir para cada canto aqui em ângulo. As quantidades de movimento. Se fosse uma mesa de sinuca, dá, né, cara? Aparentemente funciona. Ai, ai, como é bom você não saber do básico. Se eu admitir que as duas têm a mesma massa, funciona melhor? Repouso após o choque são apresentar quase possibilidade. Se as duas têm a mesma massa, vamos lá, vamos admitir isso aí. Mesma massa, para as duas. Isso aqui pode acontecer, de uma batendo. É isso, tem a mesma massa. Pronto, estou admitindo isso aí. Tá? Deixa eu anotar aqui. Mesma massa. Massa com 2 S's. Massa não vai dar, acho que não sei.
Não sei, parece que é. Então, se tem a mesma massa, vamos pegar esta porcaria aqui. Vamos pegar esta outra. Calma lá, não. Deixa quieto essa porcaria. Faremos aqui. Então M1 seria igual a M. Aqui também. E aqui também. Pronto. Então a velocidade final da 1 vai ser a velocidade inicial dela menos a velocidade final da segunda. E aí é que tá a coisa. O que pode acontecer numa situação dessa? Não sei, cara. Os vetores podem ir pra qualquer canto. Nossa, que tristeza, que agonia ficar preso na questão feita pra criança do ensino médio, cara. É complicado não saber responder uma coisa que um miserável dentro de uma sala de aula sem ventilador, porque algum desgraçado atirou estojo no ventilador, no único ventilador que tinha, e aí tu tá lá 11 horas da manhã preso, e essa pessoa é capaz de responder essa pergunta aqui e eu não. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa. A pessoa que não se alimentou direito, não tomou um café decente, tá lá esperando terminar a aula, é bem capaz de aparecer essa questão na frente dela, olhar e falar, ah tá, essa é a letra B. Acabou. E seguir a vida dela, como se nada fosse. E a mesma questão que pra mim leva meia hora pra minha cabeça conseguir resolver uma porcaria dessas, aquela criança vai responder rapidamente. A força aqui de impacto com que a esferinha A vai bater na esfera B vai ser a mesma força que a esfera B vai aplicar na A, só que no caso o sentido contrário. Então é possível de considerar, cara, não sei o que, chuta uma e segue a vida, depois pede ajuda, né, cara? Por que tu vai ficar preso numa porcaria de uma questão básica dessa? Porque é o que faz a diferença depois, né, cara? É o que faz a diferença depois, essas porcarias de questões aqui. É a miséria da vida, mas é o que faz diferença. O que não pode acontecer com a quantidade de movimento da segunda? Não pode ir nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. O que não pode acontecer? Sei lá, eu já descartaria essas duas aqui, então só de nojo, né? Mas se uma bater de raspão na outra aqui não iria nessa miséria toda? Oh, cara, que tristeza, não? Vai lá, essa daqui eu vou manter, só porque gostei dela. É a 3 e vou manter a... Não, a 4 eu vou manter, né? E talvez essa daqui também eu vou manter. Vou manter a 3 e a 4, tá? A letra C, vai lá. É isso aí, pra que perder meia hora na porcaria. Vamos primeiro ver se faz algum sentido, depois eu dou um jeito. V18 é C. É isso aí. Acertei no chute. Só isso. Pronto. Não tem outra explicação. Vamos lá então. Já que eu acertei isso aqui no chute, é uma grande mentira. Vamos ver se a nossa querida IA de estimação tem uma resposta boa pra mim, que não entendi muito bem como resolver essa porcaria. É muito complicado, cara. Não ter pra onde ir é um negócio muito complicado. Ter que só continuar, né? Baixar a cabeça e falar, tá, vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos fazer mais uma lista, só mais uma. Mais 20 questões, quem sabe tu entende. Não, mas vamos lá, não entendeu? Pô, mas só 20 também é muito pouco, né? Vamos resolver mais umas 30, 40, quem sabe. Aí talvez tu consiga entender isso daí. E vamos seguir, né? É complicado, cara. Esse é um problema clássico de conservação. Ai, que lindo que ele é clássico, nossa. Para resolver, precisamos lembrar que em um sistema isolado, onde ocorre uma colisão, a quantidade de movimento total antes do choque deve ser igual à quantidade
de movimento total depois. Aparentemente tem que ser. Tá. No esquema antes, vemos que o vetor quantidade de movimento total é uma reta horizontal, apontando para a direita. Portanto, a soma vetorial dos momentos das duas esferas após a colisão também deve resultar em uma seta idêntica, mesma direção, sentido e módulo. São iguais, né? Os vetores, quantidade de movimento. Exatamente. São iguais. Que bacana. Legal, os vetores são iguais, é verdade. É verdade, cara. E essas questões aqui se baseiam nisso, né? Lidar com vetores. Lidar com eles a todo momento. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida, né? Não sei mesmo, cara. É complicado. Vamos lá, VEC QF é igual ao vetor, né? Muito importante, QI. Então os vetores têm que ser iguais. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né, cara? Olha que coisa básica, né? Igualdade de vetores. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Mas que bacana! Então, considerando isso, então o QI, quantidade de movimento inicial, seria isso daqui. Este vetor. E aí os outros vão ter que respeitar a soma daqueles vetores lá, vai ter que dar algo desse tipo. Mas quem diria que aí, se a gente for catar aqui pro 1, se eu somar esses vetores aqui, vocês têm o mesmo módulo. É por isso então que tava aqui o vetor. Nossa, cara, é só somar dois vetores, cara. Não tinha nada de complexo, não precisava pensar em nada. Some vetores. Pronto. Cara. Ai, eu não tenho satisfação nenhuma em descobrir esse tipo de coisa, sabe? Só piora a situação, porque tu pensa, pô, mas como era básica a questão, né? Tava ali, tava na tua cara, era simples, pô, de responder. Somos vetores. Imagina ter alguém assistindo isso daqui, do mesmo jeito que eu assisto alguns conteúdos, revoltado, né? Falando, cara, soma a porcaria dos vetores. É só somar dois vetores. Por que que tu tá pensando em mesa de sinuca? Por que que tu tá pensando nisso? Soma os vetores. Deve ficar mais indignado ainda de eu olhar para isso daqui e falar, não, mas eu vou ficar com a 3 e a 4 porque eu gostei desse desenho. E a 3 porque, sei lá, eu tava pensando, não sei no que eu tava pensando, usei essa e falei, esse daqui não me interessa. Não gostei muito, faz um ângulo de 90 graus, não parece ser bacana. Esse aqui tem o mesmo tamanho, não sei se a bolinha ia bater na outra e ia voltar e conseguir adicionar metade da velocidade para outra ali. Será que ia acontecer isso? E aí fiquei com esses dois aqui. Falei, não, vou ficar com esses mesmo, né? Gostei mais. Ai, cara. Então tá. A soma desses vetores tem que ser igual a esse vetorzinho aqui. Aí no caso, se a gente for somar o 1 aqui, né? Esses dois aqui vai dar 0. Nesse outro aqui, peraí, pega o B aqui, né? No B, tá, faz um ângulo de 90 graus entre si. A soma vai ser um vetor que vai apontar aqui para baixo, né? A pontinha dele seria isso. Então, não serve porque não vai ser igual a esse. Ou melhor, né? Melhor do que falar é fazer essas somas miseráveis aí. Então, puxa aqui. Por que que o 2 ou o B não serve? Porque quando a gente somar isso aqui para ter a porcaria da quantidade de movimento final, né, resultante, vai sair uma coisa desse tipo.
Então, nesse caso, é bem diferente desse aqui. Então, não serve esse. O próximo que a gente teria aqui seria o 3. De fato, se eu somar esses dois aqui, vai diminuir um pedacinho do tamanho desse daqui, né? Vai ficar um pouquinho menor. E se a gente olhar, tem uma cara muito parecida com a desse, né? É só isso, vai diminuir só um pouco do módulo mesmo. Direção e sentido continuam iguais ao nosso antes aqui, então tá excelente. E o 4? Bom, o 4, já que eles têm o mesmo módulo, né? Então a gente teria uma situação dessas aqui, mais ou menos. Certo? Imagino que para lá. Que aqui usando a regra do paralelogramo, que a gente aprendeu por aí pelo mundo, que aparentemente funciona, né? Então a soma dessa coisa, claro que o meu desenho não está em escala, né, cara, tá longe de estar, mas somando esses dois vetores aí, a gente teria algo similar a isso daqui, né, na horizontal e tudo mais. Então, por isso que funciona. Caramba, cara, só somar vetor. Então agora a gente pode com certeza afirmar que é a 3 e a 4. Tá vendo a utilidade da porcaria da IA, né? Deixa eu até abrir aqui de novo. Vamos ver se ele chega na conclusão. Olhando para as alternativas e para a lógica física, o esquema 2 é o único que claramente não pode resultar em um vetor puramente horizontal. Os esquemas 1, 3 e 4 são vetorialmente consistentes com a direção do movimento inicial. Comparando com as opções fornecidas à imagem, a alternativa que agrupa as possibilidades corretas, considerando a simplicidade de sistemas dimensionais, é 1 e 3. Tá, então... Tá, calma lá. No entanto, analisando tecnicamente, 1 e 3 são colisões frontais. E o 4 é uma colisão oblíqua. Muitas vezes em que ele não tá... Vamos ver o que ele vai dizer. Resposta correta, letra E, 1 e 4. Ele errou porque ele não tem capacidade nossa de olhar para as imagens aqui e tudo mais, tá? E fazer as medidas. Provavelmente a leitura da imagem que ele faz é muito diferente do que a gente imagina. Então, dá para dar esse desconto, tá? Ele errou na hora de escolher a resposta, mas aqui na hora de falar que tinha que olhar para os vetores, perfeito. É isso daqui. Às vezes o cara só precisa de uma direção, né? No meu caso, era só isso daqui. Falar, ô cara, por favor, são dois vetores, tu tem uma igualdade de vetor. O que tu tá procurando na quantidade de movimento final aqui na soma dos vetores ali? O que tu quer? Algo que seja igual ao vetor inicial. Tem que ser mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Só isso e eu fui capaz de responder. Então, às vezes o cara fica preso, né? Eu ficava muito tempo assim, nas questões mais básicas do mundo, mas ficava um terror de tempo ali falando, não, eu vou descobrir a resposta sozinho, eu vou fazer porque essa questão é fácil, ela não é difícil, não sei o que, não sei o que lá. Aí tu perde às vezes uma semana. Tu vai lá, tenta fazer a questão, erra, desiste, daí passa um dia, dois, tu volta para a questão de novo e desenha. Isso é importante ter essa resistência, mas não vale a pena hoje em dia. Se tu tá em dúvida, passou mais de meia hora ali tentando responder a questão, procura ajuda, né? Às vezes a IA não vai conseguir responder, mas ela te dá um caminho diferente do que tu tava tentando. E aí tu fala, ah tá, esse caminho eu não tentei ainda, vamos tentar fazer. E aí sai a resposta. É o que aconteceu no início, né? Essas IAs aí não eram capazes de responder as questões de física de ensino médio e tal, mas ela não conseguia responder uns anos atrás, mas o caminho que ela apresentava era o caminho certo na maioria das vezes. Tipo, ela não conseguia até dar a resposta final daquilo, mas o caminho era o melhor. E aí isso me ajudou bastante, assim, tipo, com essas dicas, como se tu perguntasse para um colega de quarto, né, como responder uma questão e o cara falasse, tá, tenta tal coisa. Aí tu vai lá e tenta aquilo e funciona, sabe? Então compensa muito, é bem melhor que perder
todo um tempo aqui. Eu ainda tentei um pouco, né? Responder por mim mesmo, mas não vale a pena, cara. O melhor é pedir ajuda, pegar só uma dica e seguir e tentar resolver o resto sozinho, né? Mas enfim, isso é o que eu recomendo. Se tu não quiser fazer, pede ajuda pra ela, pede pra ela responder tudo pra ti e depois quando for concorrer no vestibular com outras pessoas, aí tu vai ver a maravilha que vai ser ali. Mas enfim, na questão 17, a gente tem uma bomba suspensa e em repouso. E ela explode em 3 fragmentos de massas iguais. O conjunto de 3 vetores, que pode representar a direção e o sentido dos movimentos em 3 fragmentos, logo após a explosão, é aquele desenhado na alternativa. Olha, a soma dos vetores tem que ser igual a zero, né? Então, de novo, raciocínio é o mesmo desse daqui, né? Então, o que a gente aprendeu a respeito disso? Que aqui a gente vai ter um vetor, que no caso seria a quantidade de movimento inicial, é o vetor nulo. Então a soma dos vetores das quantidades de movimento tem que ser igual a zero, ou tem que ser igual ao vetor nulo. No caso, seriam as velocidades, né? Se a gente for considerar, dividir todo mundo por m, seriam só velocidades. Tá. A direção e o sentido dos movimentos dos 3. Cara, se isso daqui é tipo eixo X... Não, acho que isso aqui é no plano, né? Pô, tem uma cara ruim isso daqui, não tem? Tem uma cara miserável, cara. Se tava em repouso no início, as quantidades de movimento vão ter que ser igual a zero. Pô, mas 3D me quebra. A B não pode ser. Tá, vamos lá. Soma dos vetores, zero. Então, vamos dizer que um vetor veio pra cá, outro vetor veio pra cá, assim. Então, somando esses dois aqui, a gente vai ter, pela regra do paralelogramo, um vetor resultante pra cá, e o outro teria que ser aqui. Nossa, que desenho bom, né? É, um desenho magnífico esse, Bel. Então isso aqui seria o nosso Q3, que seja. Aqui seria o Q1. E aqui o nosso Q2. E esse aqui seria o Q1 mais Q2, né? Mas enfim, o que é importante é que somando tudo isso aí tem que dar o nosso vetor nulo, tá? Então, dos desenhos que tem aqui, cara, esse não serve, certo? Vai um para cada canto aqui e esse aqui vem para cá. A soma disso não vai dar zero, desses vetores. Tinha que ter um certo ângulo entre... Tá muito feio isso aqui, cara. Se for num 3D miserável, como é que eu vou lidar com a porcaria dessas? Vai ser uma miséria mesmo. Direção e sentido dos movimentos dos 3 fragmentos logo após a explosão é aquele desenhado, sei lá. Talvez esse daqui... Não, é o A, quem sabe, né? Eu acho que é o A. Que os ângulos aqui seriam os mesmos, as aberturas entre os 3. Aí tem cara de ser... de tá certo. Esse aqui parece que aqui faz 90 graus, aqui... Ah, cara, que desenho nojento, cara. Eu não... Cara, esse aqui, sinceramente, meio que eu vou ficar com essa daqui, porque parece ser uma coisa desse tipo aqui assim, né? Entre os 3 aqui. Mas daí, o que passa a impressão é ser aquela porcaria lá
fazendo 90 graus entre si, entre eles todos, né? Aí a soma disso não vai dar zero. Aqui. Porque se eu somar esses dois vetores aqui, que formam um ângulo de 90, tá? Vamos dizer que seria o Q1 e o Q2 aqui nesse plano. Depois tem mais esse outro ali. Então Q1 e Q2 é triste ter que pensar, né? Desenhar, pensar, é um negócio muito tosco. Tá. Isso aqui, somado com esse outro vetor, a gente teria outro plano, mas vai dar um vetor resultante, vai gerar alguma coisa, não vai dar zero. Então já não serve. Cara, eu vou ficar com A porque ele é o que parece ser melhorzinho. Certo? Eu fico com a letra A por não ter outra coisa melhor para representar. Isso aí é o R17, vamos ao R18. Tinha alternativa nessa dali? Eu nem olhei, não tinha alternativa nenhuma. É bom que ele mostra um desenho, né, cara? Se ele não apresentar... Não, mas tá certo, A alternativa é a letra A, né, cara? Animal. Tá, e é 17 mesmo. Mas assim, cara, letra A no caso, né, da 17. Mas... desenhozinho muito tosco, cara. Vamos ver se tirando aqui o modo escuro ele melhora. Se for desenho no plano, aí esse aqui tem uma cara melhor, mas pô, é ruinzinho, cara, é ruim. Esse daí foi no chute. Aqui parece 90 graus. Eu não entendi o que ele quer, o que ele pediu. Enfim. Tá, na 18 então. Um asteroide no espaço está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante ele explode em 3 fragmentos. Dentre os esquemas representados, assinale o único que pode representar os vetores velocidade dos fragmentos do asteroide logo após a explosão em relação ao referencial inercial. Certo? Ele está em repouso, explode em 3. Então a soma das velocidades aqui na 18, né? Então, que a massa é a mesma para todo mundo, né? Então, no caso aqui, o nosso V1 mais o V2, considerando que as massas aí foram embora, né? Mais V3, isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo, tá? A soma desses vetores tem que dar zero e acabou. E aí, somando esses vetores, vai dar zero? Não, não vai. Somando esses aqui, vai dar? Porque a quantidade de movimento inicial era zero, não era? Ele está em repouso em relação a um determinado referencial. Num certo instante ele explode. Beleza, então inicialmente, repouso. Quantidade de movimento igual a zero. Então o primeiro não dá. Segundo, se eu somar esses vetores de velocidade não vai dar zero. Esse daqui também não vai dar zero. Esse daqui é o que tem cara de dar zero. E esse outro aqui, não tem uma cara boa não. Então vou ficar com a letra D. Aparentemente. E essas somas de vetores a gente já fez até enjoar, né? Vamos dar uma olhada na 18. Letra D mesmo. Definitivamente. Aqui em defesa da 17, eu acho que se a gente está considerando isso aqui num plano 2D, né? Só um plano aqui. Então quando eu fizer a soma desses dois vetores, o vetor resultante vai ser mais comprido. E aí para equilibrar isso aí, esse daqui era um pouquinho mais comprido. E por isso que eu achei que a coisa tava mal. Então foi culpa minha mesmo, tá? Então, desconsiderando esses pequenos problemas, a gente tem mais um monte de questões para fazer. Mas eu vou deixar pro último vídeo, olha só, não, pro próximo vídeo. Então, nesse daqui, a gente se despede por aqui. Muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.